Você conhece o Mario? Se você conhece o Mario, você sabe que ele é um mascote da Nintendo, que é uma empresa japonesa fabricante da indústria de jogos eletrônicos. Eu sou o Wesley Miléo. Eu sou o Vitor Miléo e seja muito bem-vindo ao Mundo Pédia. No ramo da indústria de games, a Nintendo é uma das maiores empresas devido ao seu grande sucesso de vendas e no seu grande trabalho também na criação de personagens carismáticos com o público. Em 1989, Fusajiro Yamauchi criou a Nintendo. Ela não criava jogos eletrônicos, ela criava um tipo de baralho chamado Hanafuda. Em 1929, Fusajiro se aposentou e acabou deixando a empresa para o seu genro, Sekiro Kaneda. Em 1949, Kaneda veio a falecer devido a um derrame e deixou a presidência da empresa para o seu neto, Hiroshi Yamauchi. Em 1950, a Nintendo ainda produzia aqueles cartões e Hiroshi fez uma parceria com a Disney para produzir alguns cartões com os personagens. Em 1960, Hiroshi tentou levar a empresa para outros ramos. Ele fundou uma empresa de TV e também tentou ir para o ramo alimentício, onde ele fabricava arroz, como se fosse um arroz instantâneo, tipo miojo. Mas essas empresas que ele chegou a criar não deram muito sucesso e elas chegaram a falir. E devido a também às Olimpíadas, a queda na venda dos cartões desceram muito e a Nintendo quase chegou à falência também. Cara, a Nintendo quase foi à falência. Tipo, não ia existir agora, assim, Mario, não ia existir nada, assim. Nossa infância não ia ser a mesma, com certeza. Não ia ser a mesma. Em 1980, o povo japonês já não estava tão interessado em baralhos, e sim em jogos eletrônicos, e acabou perdendo a venda para Atari e Bandai. E a Nintendo, vendo o crescimento de seus concorrentes, ela começou a fabricar pequenos aparelhos eletrônicos equipados com tela de cristal líquido, chamado Game Watch. O então criador Gunpei Yokoi daria início à era digital da empresa, que prosseguiria das décadas 1970 a 1980. Mas os fliperamas da Nintendo não emplacavam nos Estados Unidos. Então, Shigeru Miyamoto, que era um designer que trabalhava na empresa desde 1977, foi chamado para tentar desenvolver um jogo em um dos consoles que foi mal sucedido, que chamava Radar Scope. Miyamoto, que na época não manjava nada de tecnologia, criou um jogo que era sobre um marceneiro, que ele tentava salvar a sua namorada de um gorila que jogava barril. Acho que você já viu esse jogo, né? É bem famoso, assim, bem antigo da Nintendo. Um clássico. Já em 1981, Donkey Kong foi lançado e esse jogo foi um sucesso. E dentro desse jogo revelaria dois grandes personagens da empresa, que seria o Donkey Kong e o Mario, que dali pra frente seria o mascote da empresa. E com o sucesso seguinte de outros arcades como Donkey Kong Jr. e o Mario Bros, a empresa resolveu investir em consoles menores. Em 1983, então ela lançava o Famicom. E já em 1985, ela lançou o tão conhecido NES, que significa Nintendo Entertainment System. O NES é apontado por salvar a indústria de videogames que tinha entrado em crise em 1983, com a venda de 60 fucking milhões de consoles. É muito videogame. É muito videogame. Com a grande venda desses consoles e de alguns jogos como Super Mario Bros, Metroid, The Legend of Zelda e Kid Icarus, a empresa se tornou o líder mundial de vendas e tornou também o símbolo mundial do jovem. Em 1989, a empresa lançava seu primeiro portátil, o Game Boy, dando início também a uma famosa franquia, o Pokémon, com a chegada da Game Freak. Também nesse ano ela havia sua primeira concorrente, a Sega, que também lançava o seu primeiro console, o Mega Drive. Em 1991, com a criação do Super NES, as duas empresas brigavam pelo domínio do mercado. A Sega lançava o Mega Drive, reduzindo as vendas de cerca de 95% do domínio da Nintendo para próximo aos 35%. Mas com a criação de grandes nomes como Donkey Kong, Super Mario, The Legend of Zelda e a franquia Final Fantasy, a Nintendo conseguiu retomar seu primeiro lugar. Aê, pô! Em 1995, a Nintendo anuncia seu próximo console, o Nintendo 64. E a Sony, que era gigante do mundo dos aparelhos eletrônicos, lançou seu primeiro console, o PlayStation.
O Nintendo 64 acabou sendo superado pelo PlayStation e acabou ficando com o segundo lugar nos Estados Unidos. Mas que PlayStation é PlayStation também, PlayStation é complicado, né? Não é qualquer coisa também, né? Em 2001, a Nintendo lançou o sucessor do Nintendo 64, o Nintendo GameCube. O console acabou sofrendo grande concorrência com o PlayStation 2 e o Xbox, que tinha acabado de chegar pela Microsoft. Em 2004, a Nintendo vinha com mais um portátil e um conceito inovador. O Nintendo DS possuía 2 telas, mas mesmo assim sofreu dura concorrência da Sony, que lançava o PlayStation Portátil, o PSP. Em 2006, grandes consoles eram lançados na época, o Xbox 360 e o PlayStation 3. Já a Nintendo não quis trabalhar tanto em gráficos, mas sim na jogabilidade, e ela vinha com seu Nintendo Wii e o seu Wii Remote. E com o investimento nesse novo conceito do Wii Remote, a Nintendo trazia novos jogadores e assim conseguiu a liderança na venda de consoles. Na E3 de 2011, a Nintendo lança o Wii U, um hardware superior ao Nintendo Wii, que agora sim roda jogos em 1080p com novos gráficos melhores e muitos melhores. Esse é o tal do Mula. O destaque, na verdade, é o controle do console, que tinha tela de touchscreen, acelerômetro e giroscópio. Em 2017, a Nintendo lança o Nintendo Switch, que é um híbrido de console e portátil. Junto com o console veio grandes nomes como o... Cala a boca! Caralho, o maluco é brabo. Porra! Em 2017 veio o lançamento do Nintendo Switch, que é um híbrido entre console e portátil. Junto com o console veio grandes nomes como Mario Odyssey e Legend of Zelda Breath of the Wild, que seria o jogo do ano em 2017. Bom, se a Nintendo marcou sua vida como marcou a nossa, você pode deixar nos comentários. E também pode deixar o comentário dos próximos vídeos que você quer ver. Isso, aproveita e assiste os nossos vídeos anteriores, tá? Vocês são muito bem-vindos aqui com a gente. Muito obrigado por você assistir o canal. Beijo no coração de vocês e falou!